Olá, boa noite ou boa tarde, dependendo do fuso horário, é boa noite. Estamos começando mais uma das conversas do Afrolit Sansa Frontier. Agradeço o convite para estar recepcionando a Luan Zyla, assim, uma referência dentre as novas autoras. E bem-vindos a todos, Anelisa. Opa, galera do Instituto Maria João tá aí junto. Então, só aguardando a Lu entrar para a gente começar esse nosso bate-papo e agradecendo desde já a presença de todos vocês aí para esse nosso encontro. Lu, se você estiver entre nós, se apresente. Só aguardando um pouquinho aqui para começarmos. Zux, muito obrigado pelo convite para receber aqui nossa querida Luan Zyla e espero que todas as outras lives, algumas eu consegui ver um pouquinho, mas que todas as outras estejam sendo a contento dentro do proposto por esse encontro de literatura. E vamos falar um pouquinho já já sobre a Lu. Ela acabou de entrar. Vamos chamar a Lu. Vocês estão me ouvindo bem? Estão todos me ouvindo bem? Olá, Oi, tô Lu! ouvindo? Olá, E aí, querida, tudo jóia? Como é que estamos essa tudo tarde? ótimo. Essa tarde Ah, aqui prometeram um tudo bem. frio aí, que estão todos ansiosos pelo frio do Rio de Janeiro. Não, não tô não. Não tô não. Então, Lu, mas hoje viemos aqui para falar de coisa boa, falar de processos literários, da sua escrita, ah, da sua visão de mundo representada na sua produção literária. Então, vamos aproveitar bastante esse tempo, né, dessa horinha que nós temos juntos aqui. Para quem não sabe, eu sou Clementino Júnior, cineasta, fundador do Cineclube Atlântico Negro, e foi me dada essa honra aí da minha grande parceira. Nós já vimos fazendo cursos juntos, trabalhando tanto a escrita de roteiro em diálogo com os seus processos de escrita literária, né? Mas hoje eu quero saber não de como você passa esse processo, né? Trabalha com os outros, né? Enquanto pedagoga, que eu sei que você é. Mas me faz assim Me fala como é que é essa trajetória. Você começou cedo com a escrita? Não. A escrita, ela entra na minha vida com 35 anos, 2015. Oh, com 35 não, com 37 anos. Ó, menti na idade. Entra com... Ela entra com 37 anos na minha vida, em Uhum. 2015. Sim. E na verdade, eu não estava esperando essa trajetória. Se alguém me contasse, voltasse 10 anos e me contasse, eu ia achar muita graça. Porque geralmente cultura é um processo que quem está na Baixada não, como é que eu vou dizer? Não tem tanta crença. Então você junta isso, é uma realidade de vida. E pensar cultura é muito complicado porque ela tem um custo. E quando eu decidi ser escritora, foi algo que veio parte, parte de mim, eu acho que era ativismo social ou uma inconformação, não sei dizer exatamente como é que foi isso. Mas quando eu decidi, foi em 2015, eu fui na Bienal do Livro, foi no último dia, não tinha nem BRT naquela época. E aí passei o dia lá, o último dia lá, tipo, torrencial de chuva, e eu não encontrei nada. E eu não sei dizer exatamente o que me motivou a insistir naquilo, insistir em querer escrever naquele dia. Mas aí eu peguei tudo aquilo que eu tinha abandonado, que era a escrita, tipo, eu tenho aquele gostar, mas tem que deixar para depois porque ele precisa trabalhar, ele precisa. E é sempre essa realidade. Então, quando eu decidi que ia fazer do jeito que tivesse que ser. E foi o que acabou acontecendo. Eu fui pesquisar o que era ser um autor autopublicado, que eu já tinha ouvido falar. E aí dá para você fazer um pouquinho de livro, dá para você aprender isso na internet, isso, naquilo.
eu já tinha um conhecimento gráfico, então eu fiz capa, aprendi a fazer capa, aprendi diagramação e fui vendo também o processo um pouco de escrita, mas ao mesmo tempo eu não tinha uma base anterior para fazer isso. E aí eu não sei o que aconteceu, o negócio foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, e acabei com a Duologia Brasil 2408 nas mãos. Mas você tá falando, você chegou a comentar alguma coisa sobre ativismo? Qual o seu foco de ativismo? Assim, como você enxerga o seu foco de ativismo desde que você se apresenta como uma ativista? Meu foco de ativismo é principalmente pelo campo da educação, por esse processo de educar, mas no caso um processo de educação que está fora desse lugar formal. Então eu gosto de fazer atividades em escola, fazer atividade em instituições. E eu já teve um tempo que eu já tive esse processo de forma jurídica também. Porque em 2009, 2010, houve um processo em relação à Lei da História da África, que foi jurídico, feito via um instituto, o IARA, lá no Ministério Público, e espalhou para o Brasil inteiro. Então, eu participei também desse momento jurídico da Lei 10.679. Então, quando eu falo de educação, eu geralmente gosto de lembrar as pessoas que existe o viés da conversa e o viés jurídico. E muitas vezes o viés jurídico é que traz a conversa e o político. Então, às vezes, a gente tem que equilibrar as duas coisas para que elas aconteçam. Então, eu vim de pré-vestibular comunitário, eu fui aluna, eu fui professora, também acompanhei o movimento de ações afirmativas na época da UERJ, início, movimento de mulheres negras, algumas instituições e hoje eu sou maneira que movimento, não estou encostando com nenhuma instituição específica, mas eu tenho foco na minha literatura e tento usar ela para fazer essas diferenças. Sim, e como é esse processo assim para porque você é reconhecida como uma escritora do gênero chamado, né, de ficção especulativa, né? Como é que como é que é isso? Desde sempre isso, a escrita tem esse perfil ou que a gente poderia chamar de afrofuturismo? Como é que isso acontece? A minha escrita, eu conheci o afuturismo lá para meados de 2016. Então, o meu primeiro livro, o Em Verdades, ele não era, no caso, um pensamento afrofuturista. Eu ainda não conhecia o movimento. E a minha escrita inicial, ela era um pouco mais voltada para o movimento social. E aí eu tinha alguma coisa de literatura, tipo em 2007, eu escrevi um conto chamado Caminho Sankofa de Nantes, que tinha a ver com um processo de vida também, da onde meu pai morava, lá no Bananal, que a fazenda se chamava Quilombo. Então você descia no meio da antiga divisa Rio-São Paulo e andava porteira dentro, 50 minutos até chegar na casa. Era uma casa de 5 metros, telhados gigantes, portões gigantes, sapos corurus, pareciam, sei lá, uns cavalinhos. Então é a cama de palha. Então eu peguei um pouco dessa realidade e trouxe para esse conto, O Caminho Sem Copa de Nantes. Mas depois disso eu acabei deixando a literatura um pouco de lado, tentei fazer alguma coisa, outra coisa, mas depois ficou num vazio, em ato. E aí eu comecei a me interessar pela ficção científica especulativa já em 2014. Só que, assim, entre a curiosidade, ver autores, até o momento eu não tinha pensado em escrever. Eu tinha os rascunhos, mas entre os rascunhos e o processo vai uma distância muito grande. E aí eu não sei nem dizer exatamente o que me fez escrever a duologia, a não ser que eu possa dizer que foi esse processo de necessidade de pontuar esse lugar vazio. Então, o meu processo ativista acabou atravessando isso. Então, a escrita ela veio como um desaguar de uma necessidade que eu precisava colocar para fora. E ainda não tinha nem percebido isso. Já vou quebrar o protocolo, que teve uma pergunta aqui na Dego Aguru. Pergunta para a Lu. Descreva-nos a primeira vez quando você lembrou que a língua e as palavras têm poder. A primeira vez que eu percebi que a língua e as palavras têm poder.
Você descobriu. Eu acho que eu, dentro do meu processo de escrita, foi o momento em que eu escrevi a cena é, da, do segundo no, no segundo livro, o Revolução. Porque eu escrevi os dois, eu escrevi os dois na sequência. Uhum. Começaram os processos juntos e você foi. Não sei se você ainda está me ouvindo, que deu uma. Está carregando sua imagem de novo aqui. Era uma coisa que nós não Olha, fazíamos, que nós não Lu, conseguíamos fazer. não sei para os outros, para mim Oi? deu uma travada aqui, né? Ficou carregando de Hum, novo. Então repete o seu comentário final, agora no final. oi? É, Travou de novo. Voltou, voltou. uhum. É, eu estava falando do segundo livro, né? Do Uhum. Revolução. E quando eu escrevi a cena dela, não foi nem. Aliás, essa foi a segunda cena. A cena, acho que mais legal que eu escrevi foi o momento em que ela tem com uma outra. Com a amiga dela, através de um processo de sonho. Porque esse foi o momento em que eu usei aquilo que eu tinha de conhecimento de cultura e história africana para criar esse processo dessa dimensão de contato entre um e outro, entre aqueles que se vão, mas não se vão de fato, só em corpo físico. Então, quando eu escrevi essa cena, para mim foi forte essa emoção dela junto com a amiga. E a segunda cena foi a fala dela para a Revolução, porque é a voz dela dizendo que está na hora de contar uma verdade. E aí esse é o segundo momento também do livro, onde você tem todo um desenvolvimento. Então, esse som da voz dela, sendo a voz da diferença, nesses dois processos, para mim foi muito importante. Eu percebi que aquilo tinha poder. E como aquilo também afetou outras pessoas que liam o livro. Então, para mim, isso foi muito importante. Então, o que, inclusive, eu aprendi isso contigo. Espero que você esteja me ouvindo, porque está carregando. Mas eu já começo a pergunta aqui. Uma coisa que eu aprendi contigo sobre afrofuturismo é essa Hum, questão de não apenas colocar dentro de uma escrita especulativa de ficção científica o, a identidade negra, né? Um olhar mais afrocêntrico, mas, ao hum, mesmo tempo, eu quero tentar entender, dentro desses processos, que uma coisa é você ser uma escritora, pedagoga que está com e que tem conhecimentos na questão africana. Como é que você consegue trazer isso para dentro da sua escrita? Porque, por exemplo, eu noto que seus personagens têm nomes. Você coloca nomes, muitas vezes, africanos nos seus personagens. Né? Eu acho que quase sempre, ou referenciados a personagens. E como é que isso funciona na hora que você você está no processo, né, de criação das suas histórias, e como isso é recebido pelo uhum. público? Ainda mais que você fala que faz projetos em escolas, né? Uhum. Bem, é um caminho diferenciado, porque a gente foi criado dentro de uma história eurocêntrica. Então, quando eu venho com outro processo, com uma outra história, eu venho com uma história não contada, pode-se dizer assim, isso eu tenho que colocar também essa informação do que é, o que é isso que eu estou contando. Ou em forma no início do livro, com uma informação, como eu fiz no Sankofia, que eu expliquei o que era a utopia Sankofia, ou dentro do próprio processo do livro, que foi, por exemplo, o que eu fiz em Segum, quando eu falo de Miputo e quando eu falo muito. Não dá para dizer que é um processo técnico. Assim, eu pego um monte de elemento, coloco ali e vou escolher como eu vou printar isso em cada personagem. É um processo mais. É orgânico mesmo. Por exemplo, outro dia eu peguei aquele Senhor Unsat
explica para a galera, né, o que foi o Olunsat, como é que ele surgiu. Do seu artigo. E eu pensei nesse Olunsat, aí eu conectei nele o Odu Dados, por causa da questão do IFA, quando o pessoal, quando tem essa pesquisa dele em relação às combinações, ao 0 e 1, e aí eu colei o Odu Dados para fazer um microconto. E aí teve um outro processo que quando eu pensei, por exemplo, no ICEGUM, eu queria escrever uma história periférica entre duas comunidades. Só que ainda não tinha isso desenvolvido. E aí eu comecei a ler, porque o meu processo é assim, eu vou lendo informações sociais, vou lendo cultura, história, e aí as coisas vão começando a pipocar. É uma coisinha ali, uma coisinha aqui, eu vou anotando, riscando, anotando, riscando. Aí a coisa vai crescendo e de repente começa a ficar falando comigo. Eu fico que nem aquele pessoal, fonte, vozes da sua cabeça. E mais alguma voz que está passando por aí. E está dizendo, tem que fazer. Então, por exemplo, no Isegon, a Ayomide, ela é esse personagem, ela é a personificação de uma tradição, no caso Banto, do povo Bacon, que fala da mitologia de Miputo, que dentro do cosmograma de vida e morte, que no caso o Ocidente pega só esse processo da vida. Só que a gente tem esse outro processo aqui que ele não dá conta. Mas na filosofia africana, Banto, Nagô, Jeje, Fon, isso faz parte. Você sempre reconhece o ciclo da vida. Ele sempre está se fazendo. E a questão do tempo, que a gente também fala, é um processo diferenciado. E aí, quando eu pensei nela, eu estava lendo isso e comecei a pensar nessa personagem que poderia vir do reino de Calunga, que era da linha do horizonte do mar, descendo também, que é uma personificação visual. Então, ela vem de uma vila que é submersa. Então, dentro desse processo, entra também as vidas negras que ficaram no Atlântico. Então, dessa vila, desse encantamento, desse ajô, que eu não costumo usar algumas palavras ocidentais no meu livro, eu prefiro falar encantamento do que magia, ela vem desse lugar para fazer a diferença e confrontar esse Miputo no Brasil. E aí ela vem dar de cara com isso e pergunta. Tá dando umas travadinhas. Se você viver em Miputo. E aí a Zuri fica em dúvida, mas ao mesmo tempo ela cogita, talvez a gente esteja em Miputo e lutando contra os seres, que no caso aqui são os sociais. Então é uma leitura assim. Então, isso aí casa um pouquinho. Eu vou pular uma das perguntas que foi feita. A última pergunta que foi feita, cadê? Você está falando agora sobre do Izegum. Aí teve um elogio sobre, cadê? A Mari Oneta disse assim, Izegum é o mais genial livro contemporâneo que li nos últimos tempos. Só tenho a admirar e agradecer. Eu que agradeço o comentário. E aí tiveram duas perguntas aqui que eu já vou antecipar para você, que eu acho que de uma forma ou de outra a gente pode ir e voltar, porque senão sobe todo o texto e a gente acaba não conseguindo dar conta. Só esperar parar aqui isso. Voltou. Para você de repente dar uma congelada. Uma pergunta. O que é o lugar da escritora negra no Brasil, na sua opinião? E a outra está em inglês, da Masa Mingist. Onjak ou Calaf? Você pode... pergunte como os escritores estão respondendo ao Black Lives Matter e problemas com a polícia, a violência policial no Brasil. E aí, em seguida, veio a tradução dessa pergunta. Então, o lugar da escritora negra... Bem, o lugar da escritora negra no Brasil é um lugar muito difícil. Ele é o fim da linha que tem sempre que brigar duas vezes por ser negra, por ser mulher. Então a gente precisa sempre estar construindo um caminho próprio. Então isso é algo que a gente vê na trajetória de Conceição Evaristo, de várias outras escritoras.
E para mim não é diferente, e é complicado também porque eu faço ficção especulativa. Não, até o momento, já tenho 5 anos dessa trajetória, vou fazer 5 anos, a partir do lançamento do livro. E eu não tenho outros pares de mulheres com publicação, que a gente tem um conto, mas ainda não tem esse posicionamento, no caso que eu acabo tendo, colocando. Então, esse lugar é muito difícil. É difícil pela linha, porque o pessoal às vezes acha que é uma fala. Travou para mim. Pelo menos para mim travou. Domésticas, quando eu falo do maracatu, quando eu falo de outras questões, que elas começam a perceber que esse é um outro lugar de ficção especulativa. Então elas começam a se interessar por perceber como é que elas podem reler essas questões e às vezes questionar o que ainda não tinha sido questionado. Então, esse é um lugar diferenciado dessa ficção especulativa que eu faço. E como é que a gente tem respondido o Black Lives Matter? É complicado a gente conseguir responder no termo que o pessoal tem aí, porque a história de ficção especulativa, por exemplo, dos Estados Unidos, ela é antiguíssima, ela tem mais de um século. Eu comecei a ter um processo difícil, apesar de ser metade da população brasileira, a gente tem um processo difícil de questão política. A gente teve um fomento muito mais forte na década de 70 para cá. Então, é toda uma problemática que a gente tem tentado vencer. E se a gente for falar de América Latina, outros países da América Latina, tem país que só reconheceu o negro na identidade constitucional ano passado. E a gente começou a discutir ações afirmativas tem o quê? 10, 15 anos, 2003, 2000. Então é muito novo isso. Os nossos lugares ainda estão... A gente está num enfrentamento ainda muito complexo. Porque é uma população enorme e aí você precisa alcançá-la aqui, alcançá-la ali, e às vezes a gente não dá conta, porque a gente precisa de mais braços e mais braços. E esse é um momento muito difícil. A gente tem, por exemplo, a Lei 10.639, que é um processo importante, mas a gente não conseguiu colocar efetivamente na escola porque falta um contingente de pessoas paradas no momento de fazer política. Então, isso ainda falta. Por exemplo, outro dia eu vi uma cartilha, eu gosto de falar dessa questão do jurídico, uma cartilha do Conselho Nacional de Ministério Público com um modelo de representação para aplicar a Lei 10.639. Só que para fazer isso, você precisa de um corpo de pessoas junto. Mesmo que a pessoa não entenda totalmente do jurídico, você tem um enfrentamento com a instituição, quando você coloca isso vamos dizer assim, no jurídico. Você tem Gente, quando é que deu ela uma travadinha ali. trabalhosa. Eu? De vez em quando dá uma travada de você para mim. Eu não sei se com o público tá a mesma coisa, se é um problema da minha internet. Oi, Mas gente, continua tá falando. gravando para vocês? Vocês estão me vendo? E aí, esse processo, ele acaba sendo bem mais difícil para a gente. E, inclusive, no seu penúltimo artigo lá no Medium, você colocou um vídeo que o pessoal do Cine Tia Nilda fez. A Denise Luz disse que está travando para ela também. Eu tá dando umas travadinhas, mas continua falando. Que você falou do Cineclube de Tia Nilda, que fez o vídeo, né, com as pessoas na Isso. Uhum. E aí, lá no vídeo, mostra que tem muitas pessoas que nem sabem desse movimento. Então, nós estamos ainda numa realidade de internet. A gente não tem canais negros que as pessoas possam... Tipo, ela já corta que ela tá vivendo, tocando a vida dela, e aí já entra naquela questão orgânica de ir naquela mídia negra para ter informação. Não tem. A gente não tem isso. A gente não tem uma associação de autores negros, nem de ficção especulativa, como, por exemplo, como tem na África, como tem nos Estados Unidos.
A gente ainda não tem várias coisas, porque a gente está no processo de conseguir, conseguir, conseguir. E isso é um processo que ainda vai levar bem mais tempo, muito mais tempo. Não, é engraçado assim, você comentando isso agora. Eu montei há uns 3 anos um documentário para um amigo meu que está fazendo sobre os escritores de rua, assim, o movimento que rolava de literatura ali embaixo do viaduto de Madureira, tocado pelo de sarau poético, né, do Gessé Andarigo. Ele, num dado momento, Uhum. fala que muito se fala sobre que as pessoas não são leitoras, que não são leitoras, mas que no conceito dele, quem está o dia todo no celular está lendo muito mais informação do que nossas gerações antes da internet liam no cotidiano. Se a gente não tivesse acesso ao livro, ao jornal, a gente não tinha como ler. As pessoas leem, Uhum. consomem leitura, mesmo que sejam textos curtos, o dia todo, que é outdoor, cheio de informação, banca de jornal, etc. Mas, ao mesmo tempo, é um país com dificuldade na questão da identidade. Quando chegamos nesse momento da ajuda, né, do governo, da ajuda que até as pessoas estão esperando, aí muitas pessoas não conseguiram logo de cara, tiveram que. Algumas pessoas não têm sequer os documentos tradicionais, RG, CPF. Nós temos uma população carcerária que tinha, acho que no censo de 2017, é uma maioria absurda de pessoas que estavam tirando seu primeiro documento quando estavam sendo presas. Então, quando você vê uma cadeia assim, uma cadeia de relações sociais, onde a identidade não é uma prioridade, que as pessoas têm que correr atrás de botar comida dentro de casa, de tocar outros movimentos. E pensar o lugar da leitura e o lugar da escrita. Quantos autores e quantas pessoas críticas, enquanto leitores críticos, estão se perdendo, que as prioridades permanecem envolvendo a sobrevivência. Então, é muito complicado. Então, pensar, né, o lugar dessa escrita. E tem, assim, uma pergunta que eu estava engatilhado para fazer, que o pessoal pergunta aqui. Como é o seu processo para abordar de forma especulativa questões assim que você trata como esse recorte de espaço, né? Cidade alta, cidade baixa. Como é que é isso? Essa dinâmica de falar sobre isso envolve um pouco de pensar o que seria essa questão do recorte social e racial como tecnologia. Porque uma coisa que eu também tenho feito é pensar o afuturismo. Então, quando eu entro nesse processo de pensar o afuturismo, eu começo a pensar que novas possibilidades, que novas formas eu tenho para colocar essas informações. Como é que eu coloco isso e como é que eu discuto os lugares, as pessoas, as intenções. E, por exemplo, no Cidade Alta e Cidade Baixa, eu não tinha pensado nem exatamente, por exemplo, como algumas pessoas pensaram a Bahia. Mas eu pensei essa questão da ocupação dos espaços enquanto lugares de poder também. Alta, cidade baixa, e aí tem periferia. Oi? Oi, não, aqui tem a pessoa tá ali aqui. Aí tem a questão de periferia, baixada, zona sul, mas não tem a ver com topografia, tem a ver com relação de poder e as pessoas que você tem num espaço e você tem no outro. E, 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 e o valor que elas também têm dentro do círculo social. Então, quando eu penso, por exemplo, o conto dela Adelina, que é um conto sobre empregadas domésticas, eu vou pensar o processo da tecnologia, do que acontece em relação ao controle delas, através do processo de ouvir. A música, e como é que é esse negócio controlado também pelo ambiente, por aquele vaporizador de cheiro, que na verdade tem uma mistura química que vai fazer com que essas pessoas não percebam que estão trabalhando e que estão literalmente colocando as suas vidas ali. Eu vou discutir o processo colonial. E aí na Cidade Alta, Cidade Baixa, do Isegum,
eu vou estar colocando a questão de como a gente, como é que é contar uma história especulativa na periferia. Então eu começo a pensar como é que eu vou contar a história especulativa na periferia. Eu vou colocar pessoas falando como elas falam, do jeito que eu ouço aqui. Então não é uma questão, não é um lugar de estereótipo. Eu venho para um lugar de normalidade. Então quando eu trago essa normalidade e trago a periferia como esse lugar de normalidade, de contar histórias, de ver poética, eu estou escrevendo um outro lugar de uma ficção especulativa, de uma literatura. Nós temos histórias para contar e as nossas histórias podem ser também contadas. Eu acho que isso é muito importante. Perguntaram aqui se a música tem lugar na sua vida e no seu trabalho. Você me ouviu? Oi, não ouvi agora. Então, fizeram uma pergunta aqui se a música tem lugar na sua vida e no seu trabalho. Qual é o lugar da Ah, música? tem. Em alguns livros ela vai ser o som que me acompanha a escrever, e em outros momentos ela vai estar presente no livro. Nos dois primeiros livros, no Sankofia e na Duologia Brasil 2408, eu tinha um conjunto de músicas que eu ouvia no processo de escrita. Só que não eram todas as músicas dentro da dinâmica do que o pessoal pensa em música eletrônica. Algumas era samba, então rap. E eu ia juntando essas músicas na minha cabeça. Já no Insegum, eu identifiquei essas músicas. Então, no Insegum, por exemplo, eu tenho trechos de música do Emicida, eu tenho um trecho de música cantado por Alessi Brandão, eu tenho um trecho de música do Rapa, eu tenho um samba de 1970 e pouco, da época da ditadura, da Imperatriz Leopoldinense, que o cara foi até parar no DOP por causa dele. Não, não fiz não, que isso, estou confundindo. Então, o meu processo de entender a música dentro do afrofuturismo, que é algo que a gente também fala, de Tyson falou, eu acredito que existe um diferencial quando ele vem para cá. No caso, quando a gente fala em América Latina, por conta de todos os nossos sonhos, os nossos atabaques, as nossas batidas. Por exemplo, no segundo livro, o Em Verdades, eu ouvia algumas músicas de capoeira. Espere e canta. Porque papai. Agora eu esqueci. Deu uma travadinha. Nossa, está travando muito esse dia de hoje. Por favor, escrevam aí se vocês estão conseguindo me ouvir. Se ela está falando, vocês estão conseguindo ouvi-la. E caiu. Então, gente, vamos segurar um pouquinho aqui, que ela daqui a pouco está de volta. Aproveitar para ver aqui quais foram os comentários. Sim. Como contatá-la para um diálogo com leitores. Temos um livro a Universidade Grande, Paraíba. Não, Sergipe, para eu ver. Gostaria de conversar. Daqui a pouquinho ela volta, aí você faz o contato, avisa que vai mandar uma mensagem. Bom, estão todos escutando bem. Para mim, aqui aparecer de vez em quando ela está no meio da fala, começar a carregar, mas às vezes acontece quando eu faço as minhas lives. E aí eu fico sem saber se travaram os dois, se travou só o dela. Então, estamos só aguardando a Lu voltar para continuar com o nosso bate-papo, que está muito bom aqui. E eu estou ansioso, porque faltam 25 minutos e estou querendo aproveitar ao máximo essa presença dela aqui.
ainda com algumas perguntinhas engatilhadas. Deixa eu ver aqui. Tá, isso aqui foi comentado da Cássia Mota, né? Tendo contato para fazer o de leitura de mulheres africanas. E ainda temos esse detalhe, né? Que o que nos afasta nos aproxima a partir da tecnologia. Então, nos vemos, por vezes, assim, que só conseguiremos nos encontrar para estar nesse debate, numa palestra em algum congresso, seminário, e está sendo possível a gente trocar essa ideia graças a justamente o que nos prende, né? Essa pandemia que fez com que a tecnologia tivesse que jogar de alguma maneira ao nosso favor. A Lu está entrando aqui, vamos retornar a nossa ligação. Lu, apareça. Apareça, Lu. Apareça. Venha, venha. Isso. Menina, estão tentando nos Mas sabe o que é isso? derrubar, né? Mas sabe o que é isso? Esquecemos do processo inicial aqui. Peraí. Exatamente. Esquecemos de fazer as ofertas aí adequadas. Ela, Exu, muito obrigada por estar aqui. Estou entrando, peço permissão. Obrigada. Não, hoje eu estou Segura o saudando Odonate, por favor. Caboclo, que foi semana do Caboclo, saudando também meu pai Xangô hoje, mesmo sendo o dia dele. Mas hoje me deu vontadinha. Sim, aí estamos falando, terminando de falar, né, sobre a questão da cidade alta e cidade baixa. Você já recebeu um convite aqui, depois a pessoa vai escrever de novo, para falar com o pessoal lá na Universidade da Paraíba, assim, para uma conversa com leitores. Oi, legal. E aí eu queria voltar um pouco nessa questão que tinha sido feita a pergunta lá no início sobre o lugar da mulher negra na escrita. E você fez uma referência rápida, mas ao mesmo tempo, quando é algo tão peculiar como a sua escrita, que você fala você está situada num lugar que, por enquanto, quando você olha em volta de quem está com o livro publicado, discutindo a questão étnica, periferia, tudo mais, e ainda mais na ficção científica, é só você. E como é trazer todo esse arcabouço, essa grande novidade tão peculiar, para um mercado editorial que, mesmo que você financie seus livros, tem a questão dos revisores, quando você vai mandar texto para fora, tem a questão dos tradutores. Como é essa mulher preta específica no mercado editorial do jeito que ele está? Olha, essa mulher no mercado editorial, ela está, vamos dizer que invisibilizada. Eu não faço parte, vamos dizer assim, de um mercado editorial que esteja aí presente para as pessoas. O mercado editorial do qual eu faço parte é aquele que eu batalho todo dia. Deu uma travadinha de novo. Pensar esse processo da escrita. Então, assim, não posso dizer que eu estou no mercado editorial. Eu sou a primeira autora negra futurismo que escreveu e essa informação está comigo, está com quem me conhece e com quem eu falo. Não faz parte do mercado. O mercado não vai parar para dar espaço, de repente, para essa mulher negra que quer discutir essas questões na ficção especulativa. Eu acho que ela prefere temas mais amenos e eu não sou amena. Então, enquanto uma mulher negra e ativista, eu vou colocar essas questões na mesa e vou estar discutindo elas e não estou disposta a abrir mão dessas discussões. Então, esse também é um lugar bem complexo, porque a gente, nessa literatura independente, a gente ainda não tem um mercado tão certo. Se a gente for falar, por exemplo, dos Estados Unidos, você tem pesquisa sobre o mercado independente. Produzir um mercado independente é completamente diferente, porque tem eventos, tem associações, tem grupos por gênero, no caso, gênero literário, que vai trabalhando. A gente ainda não tem isso aqui. Então, isso é ainda muito difícil. Então, o que a gente está fazendo, principalmente autores negros na ficção especulativa, a gente está apoiando conforme está construindo. Para cada passo, as lambadas da vida cai e levanta, porque o processo não é fácil.
O Sancofia, por exemplo, eu fiz com financiamento coletivo. Era a única forma de eu colocar no mundo. Então, a gente está no processo de um que fala com o outro, que fala com um, e aí a gente fala numa atividade, e a gente consegue ter contato com a pessoa, e assim é que está indo esse caminho de mercado. A gente está, eu diria que tem, construindo um outro lugar, porque com certeza o que está aí, ele não vai, eu não acredito que ele vai nos abraçar. A gente tem a experiência dos Estados Unidos, que aconteceu no Hugo com a NK Genice, e o que continua discutindo é o futurismo, que tipo, você tem uma mídia que tem mais espaço, mas ainda assim você tem um grande processo de racismo, um grande processo de recorte, e aí tem as pesquisas, por exemplo, do Fireside, que nas revistas oficiais brancas é muito difícil você colocar um conto negro com elementos negros, e aí você vai dizer palavras, então o pessoal tem que fazer o seu próprio espaço. E aí na África você também tem um pouco disso também. Você tem a associação de autores de ficção especulativa e negros. Então, tipo, existe um recorte aqui, lá, e eles que têm uma estrutura maior. Acontece isso, imagina a gente aqui que tem uma estrutura praticamente ínfima. Ainda não conseguimos fazer uma associação, né? É muito cedo ainda para vir aquele fomento e pá, porra, vamos fazer isso. Então, é um negócio que está começando, mas eu acredito que nos próximos 5, 10 anos a gente vai poder ver alguma diferença em relação a esse mercado. Ele com Não. certeza vai criar um caminho. Inclusive, na palestra que eu dei mais cedo, né, apesar de ter sido uma palestra gravada, mas algo que eu esqueci de omitir sobre a minha outrora paixão por quadrinhos, né, um universo que eu estou bem afastado já nas últimas décadas, justamente assim, naquela época eu ficava pensando, mas eu vou ser quadrinista. Mas eu também não era daquele tipo que ia pesquisar para saber como era a cara dos meus ídolos dos quadrinhos, mas os que eu tinha acesso, eu não encontrava pares. Quando eu já era adulto, já não estava mais lendo tanto quadrinhos, quando eu comecei a ter as primeiras matérias sobre quadrinistas brasileiros bombando, entrando para Marvel, DC, para aquela coisa, só para dar assim, de um universo peculiar. Mas para a gente entender isso, né? Quando você não se vê representado num gênero literário ou num gênero de mídia, tanto como com a sua cara estampada ali como personagem, ou pelo menos como narrador da história, ou como artista responsável pela história, é muito complicado. Hoje em dia mudou no sentido de termos, já consegue enxergar, ver grupos, coletivos, o volume de quadrinistas pretas e pretos profissionais que estão trabalhando, mas quando se aponta quais os que estão trabalhando com quadrinhos e coisas voltadas, trabalhando nossas pautas também, não precisa ser exclusivamente, também, você continua apontando nos dedos. E normalmente os que fazem são os mais invisibilizados. Então essa coisa de você escrever, mas ao mesmo tempo pensar quantos leitores existem iguais a mim para... Você está conseguindo cativar isso porque você tem se apresentado, tem corrido atrás, né? E realmente estar nesse lugar sem pares de quem esteve, publicou e tudo é complicado. E como é que faz essa junção sua com os outros, mesmo não sendo mulheres, como o Fábio Cabral, a outra galera que tem se aventurado, que está fazendo seu caminho? Como é que é esse diálogo entre vocês? Olha, eu tenho contato com alguns autores dentro do Dinâmica Futurista. Eu tive a felicidade de escrever o prefácio da antologia Futurismo, do pessoal da Editora Tembo, que é uma galera que está chegando, escrevendo contos. Eu tive sorte também, há um tempo atrás eu tive contato com uma aluna de doutorado, que ela é da América Latina, mas está em Camarões, fazendo pesquisa sobre literatura. Aí lá é que ela foi me encontrar. Aí tipo, como? Então isso é muito louco como é que as coisas se espalham. E aí, até estar aqui também é um processo muito legal de pensar, pô, eu tô na edição da Aflições, isso é muito bom também. E esse processo dessa visibilidade, eu não sei nem dizer como é que ele está se fluindo, mas tipo, o contato que eu tenho com os outros autores, a gente às vezes faz alguma atividade, já fez atividade junto, já fiz, o Cabral já me chamou para o evento,
A gente nunca escreveu nada junto, mas a gente se comunica, vez ou outra fala com o Adson, tenho contato com outros autores também, vez ou outra falo com a Lê, com o Gan, com o Thiago, o pessoal do que eu já falei. Então, e eu falei com algumas meninas também, tem grupo no Telegram, assim, de autores, de autores negros, simplesmente. E aí a gente vai tentando conversar e construir alguma coisa ali, ou pelo menos ter um ou outro para conversar e um apoio, né? Porque às vezes é bem pesado esse lugar de estar sozinha, de estar fazendo as coisas e não olhar, não conseguir ver ninguém do lado. Então a gente precisa também desse apoio, desse suporte psicológico também para um dar gás para o outro. Então, tem uma outra pergunta aqui da Dewa Guru. O tema dessa temporada do Afrolit Sans Frontier é para encurtar uma longa história, né? Aí perguntou se você já teve alguma história que você queria que terminasse logo, assim, Mas que uma encurtasse história que eu queria logo. que terminasse. Eu acho que do mundo real seria essa pandemia, né? Porque, aliás, eu não sei nem se o problema é a pandemia ou são a parte das pessoas que estão dirigindo esse processo, porque elas estão complicando a coisa pra caramba. E eu te E pergunto rapidinho, você observando o que vem acontecendo ao longo desse isolamento social, da pandemia em si e tudo mais, você já teve alguma história iniciada ou de alguma maneira você já escreveu sobre isso num outro universo que você está percebendo que a ficção se mistura com a realidade? Ou algo que você começou a escrever e de repente... sim, sim. Tem algo. Eu cheguei a falar de pandemia no segundo, do processo do que era o AUA, do que era essa tentativa maciça de apagar as pessoas, tirar a força delas. Eu tenho um personagem político lá na duologia Brasil 2408 que ele simulou um atentado com tiro. E aí esse personagem ele queria desviar a discussão política das pessoas que não estavam presentes, que eram os não identificados, para esse suposto processo que era exatamente usar a mídia, né? Então, tem alguém que fez isso há 2 anos atrás. Aí, tem um outro momento também, esse inclusive o pessoal comentou desse político da duologia Brasil 2408. Nossa, lembra pra caramba. E aí tem, e aí tem também deixa eu ver, da questão do isolamento, do isolamento nem tanto, mas eu discuto outras coisas. Essa percepção de humanidade. Eu tinha até aqui um rascunho dessa questão de pandemia que eu acabei deixando de lado. Se eu tivesse escrito, imagina. Aí ficou um rabisco desse conto, que foi da época do curso lá do GEASU, que aí eu transformei no microconto, mas ficou só ali. E aí eu comecei a trabalhar numa outra ideia que já estava na minha cabeça, que foi se desenvolvendo antes. Então tem uma coisa aqui e tem uma coisa ali, mas assim, nada tão fechado. Eu cheguei a escrever um microconto sobre como é bom estar no fim do mundo. Porque a ideia do fim do mundo não é o fim do mundo físico, mas é o fim do mundo das falsas promessas, das falsas verdades. Então eu acho que dificilmente alguém vai falar que esse Brasil é um país miscigenado, um país isso, um país aquilo. Isso ficou muito presente na pandemia. Pessoas que pensam na questão da morte, pessoas que não ligam para a vida das outras pessoas. Então essa história de Brasil brasileiro não tem mais nenhum mulato e lisonjeio. E não vou te cantar meus versos. Acabou essa graça, acabou a palhaçada. Vamos falar a verdade sobre essa história e vamos lidar com isso de verdade. Eu acho que daqui por diante, pelo menos isso vai mudar. Então, nós, de alguma maneira, sexta da semana que vem, vamos estar juntos de novo
falando sobre racismo ambiental, que é um tema que também, de alguma maneira, você trabalha na sua literatura. E eu acho interessante porque tenho acompanhado algumas lives, alguns debates, gente da política, gente do ativismo. De repente, o racismo ambiental virou um slogan que todo mundo traz a sua compreensão do que, quando ouve a palavra, do que se trata, e começa a traduzir isso dentro do seu território. Isso por um lado, é positivo, a pessoa tem a dimensão que é racismo, de como o meio ambiente isso está interligado, mas como é pensar isso na ficção especulativa? Assim, mas fala brevemente, guarda o resto para sexta-feira, que ainda tem mais perguntas. Tá, ok. Pegando o exemplo do ICEBUM, que é onde cai a questão do racismo ambiental, eu vou pensar ele a partir do recorte da própria Baixada, de como ela tem sido recortada, ela era recortada enquanto lugar de Baixada, e agora está sendo recortada de novo enquanto Baixada Zona Sul e Baixada Baixada. Então é muito, muito louco quando você vê que as coisas funcionam para a Baixada Zona Sul e não funcionam para a Baixada Baixada. Tipo, a drenagem de um valão vai acontecer porque esse espaço foi ocupado por tal empresa ou por tal condomínio. E aquele outro que está há 40 anos pedindo não consegue. E aí você vai ter a coleta de lixo sendo feita naquele outro espaço porque um condomínio está sendo feito lá, uma empresa não sei o quê, ou porque tem interesse político e os outros não está acontecendo. Então, essa questão do racismo ambiental é muito presente na existência da Baixada, no cotidiano da Baixada. Aqueles que você pode descartar e aqueles que são mais baratos dentro do processo do trabalho. Então, essa é uma questão, por exemplo, que eu coloco no livro, situado em como você tira aquelas pessoas que têm alguma discussão do caminho. E no processo da escola, ou no processo da própria Baixada, pensando, por exemplo, no afrofuturismo, como ele fala da questão da distopia, muitas vezes você está vivendo esse processo, mas ele está tão naturalizado na sua realidade que você não percebe que aquilo é uma exploração. Que você está sendo o descartável. Então isso é muito comum. Quando eu tive uma escola em Caxias conversando sobre a questão de racismo ambiental e falei do livro e fiz uma história curta para eles, alguns dos alunos me perguntaram, mas então aquele coceira que dá no olho, não sei o que, aquilo é o que chama de racismo ambiental? Porque aquilo só tinha nome como poeira, algo que incomoda os olhos, que é a fumaça da empresa. Então aquilo para eles não era algo que não deveria acontecer, é algo que simplesmente acontece e eles têm que conviver. Então, essa questão é muito complexa aqui, essa normalidade do caos. Você nasce no caos e o caos é normalizado. Seja ele de racismo ambiental, seja ele debaixo de bala. Isso acaba fazendo parte do cotidiano, porque você entra no processo de viver e sobreviver e você vai ter que atravessar aquilo o dia todo. Então, não tem como a gente efetivamente escapar de ter que atravessar e endurecer um pouco nesse processo. Porque senão a gente não sai do lugar. Então isso realmente é a questão do racismo ambiental. E eu tento colocar isso dentro do processo do debate do que é isso, para que venha a consciência, a contestação, e tento colocar isso também como um processo mais humano. Que a pessoa perceba o quanto aquilo dói, o quanto aquilo machuca. E que ela perceba que aquilo machuca ela também. Então, poxa, isso machuca. Então, isso não era para acontecer? Então, quando a pessoa tem essa percepção de que isso não era para acontecer com ela, a coisa muda de figura. Então, já estamos aqui, acredito que faltando uns 5 minutinhos para acabar. Várias pessoas já perguntaram sobre como comprar seus livros, onde encontrar seus livros, se você pode dar, como te convidar para dar palestra. Eu já coloquei aí no chat o brasil2408.com.br, que é o seu site, né? O que as pessoas podem encontrar pelo seu site e que outras formas de se comunicar contigo para poder... Olha, Olha, no caso do meu site oficial, você tem o nome brasil2408.com.br
No caso, eu tenho aqui o Instagram, que é o brasil2408.com.br, que eu não botei Luan Zayla, porque na época eu não lembrei. E tenho também o Twitter, que lá é Luan Zayla. Tem o Facebook Luan Zayla, que lá é Luan Zayla. E eu tô com... deixa eu mostrar. O Sankofia chegou. Tô com o Sankofia na loja. Estou com o Issegun na loja. Eles estão lá esperando vocês. E contato, eu também tenho o e-mail Luc, L-U-C Marcelino, lucmarcelino.gmail.com. Tá, aliás, tem no meu perfil do Insta tem o e-mail. Então vocês podem ter contato comigo lá. Ó, acabei de escrever aqui. E aí, por lá, a gente pode fazer o contato e falar pelo WhatsApp, aí troca o telefone. Qualquer coisa, eu tô às ordens. Então, eu vou adorar conversar com vocês, porque eu gosto de conversar. Então, como temos 3 minutinhos, uma coisa interessante do Sankofia é que, por exemplo, tem também essa pedagoga que está almejando seguir na carreira acadêmica, e Sankofia, de uma certa maneira, você está criando já uma categoria a partir da sua escrita ficcional. Brevemente, o que é o Sankofia? Sankofia, 1 minuto, eu marquei. Sankofia é um processo de pensamento utópico negro-africano. Vamos colocar assim, pan-africano. A ideia do Sankofia é a gente construir uma utopia realizável dentro do nosso processo, enquanto pessoas negras, nesse lugar onde nós somos os abduzidos e os estranhos fora do seu lugar. Então, essa utopia realizável é a gente construir o pensamento dentro da literatura, dentro das artes negras, como lugar de alcance e de permanência através da consciência da palavra e do posicionamento. Porque eu acho que essa é a coisa mais importante quando a gente pensa no processo das construções políticas negras e da ideia de futuro. Se a gente não tiver um engajamento para proteger os nossos direitos, os nossos ganhos, eles se perdem. A gente não pode simplesmente depender de terceiros para fazerem isso pela gente. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer parte do processo. Então, Sankofia é isso, é uma utopia realizável. E no meu site tem os contos para vocês darem uma lida, especialmente o Era Futurista. Que maravilha. Então, para mim foi um prazer esse convite, né, para estarmos juntos aqui. Estamos sempre juntos, né, estamos sempre dialogando, fazendo várias atividades juntos, mas isso. Foi uma feliz proposta. Agradecer ao evento, né, ao Afro-Leite Saint-Pierre, para esse papel gostoso assim de arrumar a casa para receber a minha querida visitante. E sim, tem que parar a live para poder gravar, não pode encerrar sozinho. Então, agradecer, Lu, por ter me oportunizado essa troca de papo, sempre aprendo mais um pouquinho com você. E eu vou salvar a live aqui, já estamos nos últimos segundos, para podermos nos revisitar daqui a pouco. E agradecer a todos aqui presentes, visitem a página da Lu para poder conhecer um pouquinho mais os livros. Vamos comprar e consumir literatura feita por pretas e pretos. Quer dizer, temos que ver as nossas referências, temos que fazer girar essa economia, temos que começar a fortalecer as editoras, as livrarias. Estamos juntos. Beijos a todos. Beijo, Lu. Muito obrigado, Zux. Muito obrigado a todos. Obrigada, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada.